Hoje pela manhã eu fiz um vídeo comentando o péssimo dia que o presidente Bolsonaro teve ontem. Primeiramente, o Bolsonaro foi chamado de traidor por policiais, depois Bolsonaro foi vaiado no Mineirão e no final da noite ele viu a ascensão de um adversário político fortíssimo para a eleição de 2022, que é Sérgio Moro. E quando eu falei da participação de Sérgio Moro no Congresso, que eu falei que Sérgio Moro teve uma boa participação, algumas pessoas ficaram bravas com esse meu comentário. Mas, gente, vociferaram contra mim. Mas, gente, eu não tenho culpa nenhuma nisso, eu não faço parte de nada disso, eu não tenho nada a ver com essa situação. Vocês têm que vociferar e vocês têm que ficar raivosos com os políticos, com os deputados dos partidos que vocês elegeram na Câmara dos Deputados. Porque eles que fizeram perguntas tolas para o Sérgio Moro responder. Era óbvio que o Sérgio Moro tinha uma linha muito consolidada de defesa. Ele falava que as mensagens elas foram obtidas de modo ilegal, ele atestava contra o conteúdo das mensagens, a veracidade do conteúdo, dizia que as mensagens poderiam ter sido manipuladas, dizia que aquelas mensagens poderiam ter sido adulteradas, que aquelas mensagens eram mentirosas, quando não ele falava que não lembrava daquelas mensagens. Então fazer qualquer tipo de pergunta que associava Sérgio Moro ao conteúdo das mensagens não tinha efeito algum. Porque ele simplesmente falava, essa mensagem é falsa, essa mensagem foi cometida de modo ilegal, eu não lembro de ter feito esse tipo de comentário. Por isso que quando eu fiz a minha primeira avaliação, lá atrás eu vou deixar o link também aqui na descrição, eu dei destaque e aplaudi e parabenizei Jandira Fegali e Marcelo Freixo. Porque a forma das perguntas de ambos foi a forma correta das perguntas serem feitas. Porque eles criaram situações hipotéticas e puxaram o Sérgio Moro para avaliar essas situações hipotéticas. Eles tiraram o Sérgio Moro da situação e colocaram: Sérgio Moro, ministro, se você concorda, você acha legal, do ponto de vista jurídico, ter um juiz de um caso, ter uma relação próxima, trocar mensagens no Telegram com o Ministério Público? Então eles chamam o Sérgio Moro para dar opinião. E nesse momento o Sérgio Moro não deu opinião, ele fugiu da resposta. Por quê? Porque você cria uma situação em que ele não pode usar aquelas respostas que ele já vinha programado. E se você não viu a participação do Freixo e da Jandira Fegali, vou deixar o link das duas participações aqui na descrição. Veja como são perguntas inteligentes, e não as perguntas dos outros deputados que fizeram simplesmente atacando o Sérgio Moro. Quanto mais, eu já venho falando, esse tipo de ataque aloprado, ele vai eleger Sérgio Moro nas eleições de 22. E eu tenho certeza que após a participação de Sérgio Moro ontem à noite, o PT e Jair Bolsonaro devem estar morrendo de medo de Sérgio Moro, porque ele se fortaleceu demais politicamente, demais. Não adianta você querer, ele fugiu das perguntas, mas pessoal, prestem atenção. Nós temos hoje duas narrativas. A primeira narrativa é a narrativa de que nós defendemos aqui, de que o Sérgio Moro, toda essa situação, nós estamos querendo preservar o poder judiciário. Porque quando você tem um juiz trabalhando em conjunto com o Ministério Público, você acaba corroendo toda a justiça no nosso país e toda a democracia. Então nós estamos querendo defender a democracia, porque nós não podemos ter esse tipo de relação de proximidade do juiz com o Ministério Público. Essa é uma narrativa. Só que nós temos a outra narrativa, que é a narrativa que está sendo vendida por Sérgio Moro. A outra narrativa do Sérgio Moro é a narrativa de que nós temos uma corja de políticos corruptos que está atacando a Operação Lava Jato porque tem medo de serem presos e eles querem continuar com as mamatas, eles querem continuar com a impunidade e também soltar os seus colegas bandidos. Então, quando o Sérgio Moro diz que ele só está sendo atacado porque lá atrás ele não virou os olhos para a corrupção, quando ele joga a Operação Lava Jato na frente, o que ele está querendo dizer? Que ele está sendo punido por ter cumprido a lei. Ele está sendo punido, ele está sendo atacado por ter sido duro contra a corrupção. E ele quer passar a imagem de que essas pessoas, que esses políticos estão atacando diretamente a Operação Lava Jato para soltar bandidos. E em um país que nós temos como prioridade número 1, desculpe o pleonasmo, o combate à corrupção, vem na frente de geração de emprego, melhora na educação, melhora na saúde, a prioridade máxima do brasileiro é justamente o combate à corrupção. Em um contexto social em que o combate à corrupção é o maior anseio, é o maior desejo do povo brasileiro, qual narrativa você acha que é mais fácil de ser absorvida e mais fácil de ser vendida para a população? A narrativa da proteção do judiciário ou a narrativa do ataque dos corruptos à Lava Jato porque tem medo de serem presos? A narrativa de que os corruptos estão atacando a Operação Lava Jato porque querem soltar os seus amigos bandidos. Então isso cria uma situação que é muito mais fácil a população absorver a narrativa do Sérgio Moro do que a outra. E quando você tem um ataque aloprado, como foi o da Gleisi Hoffmann, colocando até mesmo a família do Sérgio Moro no meio, falando da esposa, você cria uma situação que acaba pesando contra o próprio partido. Porque Sérgio Moro pode falar o seguinte, e os aliados de Moro: olha, os corruptos eles foram tão baixos que atacaram até mesmo a família de Sérgio Moro. Como a população enxerga essa situação? Como a população encara esse tipo de posição?
Então é por isso que o Sérgio Moro ele sai fortalecido. E é interessante porque um inscrito meu, no meu vídeo hoje de manhã, o Alex MZ, ele falou o seguinte: pela associação com Álvaro Dias, não descarta a chance do Sérgio Moro disputar a presidência pelo Podemos em 2022. E é possível. Sérgio Moro ele pode muito bem sair do PSL, porque ele não é filiado ao PSL, e sair como candidato em 22. Então, quanto mais a esquerda bate de forma aloprada em Sérgio Moro, mais forte ele fica, mais politicamente cacifado ele fica, e eu tenho certeza que ontem à noite o Bolsonaro nunca teve tanta raiva do PT como ele está tendo agora. E ele está tendo porque o PT está fortalecendo, e a esquerda, não só o PT, fala o PT, mas falando da esquerda no modo geral, essa esquerda aloprada está fortalecendo muito politicamente o Sérgio Moro. Essas 12 horas de esclarecimento do Sérgio Moro, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, valeram por 12 anos de vida pública, de vida política do Sérgio Moro. Porque toda vez que Sérgio Moro apanha de modo aloprado, ele se fortalece perante a opinião pública e perante a população. Esse tipo de exposição é boa para Sérgio Moro. Ah, mas ele não respondeu as perguntas, mas não interessa. Porque a maioria das perguntas não foram perguntas de qualidade, como as perguntas do Freixo e da Jandira Fegali. Foram perguntas de baixa qualidade. Foram perguntas de pessoas que não entenderam como deveriam ser feitas as perguntas. Se todos os deputados tivessem tido a mesma preparação do Marcelo Freixo, a mesma preparação da Jandira Fegali, aí sim o Sérgio Moro teria saído numa posição muito delicada ontem da Câmara dos Deputados. Mas como os outros deputados não apresentaram o mesmo preparo, a mesma inteligência do Marcelo Freixo e da Jandira Fegali, ele sai fortalecido. Porque o que nós vimos foram ataques baixos, ataques agressivos, que não conseguiram vender uma narrativa apropriada. E também nem conseguiram proteger todo o processo jurídico e também o poder judiciário. Por isso Sérgio Moro sai fortalecido. Não fiquem bravos comigo por conta disso. Vocês têm que ficarem bravos, vocês precisam ficar bravos com os deputados que vocês elegeram. Porque eles foram incapazes de formularem as perguntas corretas, de terem formulado perguntas inteligentes, perguntas que tiravam o Sérgio Moro da sua zona de conforto, como foi o caso da Jandira Fegali e como foi o caso do Marcelo Freixo. Se você quer brigar com alguém, brigue com eles e não comigo. Eu apenas reporto, eu apenas venho aqui e tento analisar no ponto, na cabeça, tentando pensar e ver essa situação com os olhos da classe média brasileira, com os olhos do brasileiro médio. E para o brasileiro médio, esses ataques aloprados, como foi feito pela Gleisi Hoffmann, apenas favorece a narrativa de Sérgio Moro. Vou repetindo pela última vez antes de encerrar o vídeo. Se a postura de todos os deputados da oposição fossem iguais à postura de Marcelo Freixo e de Jandira Fegali, Sérgio Moro teria saído muito, mas muito enfraquecido. Aí poderia falar, ele não respondeu nenhuma das perguntas, ele fugiu das perguntas, porque de fato ele fugiu. Na Jandira Fegali e no Marcelo Freixo ele fugiu. Agora, nas outras perguntas, associando a ele diretamente as mensagens, ele simplesmente falou, não atesto a veracidade, as mensagens não são verdadeiras, são mentirosas, foram obtidas por hackers, estão tentando me prejudicar porque eu combati a corrupção. Infelizmente, foi essa a impressão que saiu por conta da própria incapacidade dos deputados que não conseguiram formular as perguntas corretas. E agora Sérgio Moro sai mais fortalecido, é um candidato forte para 22. Bolsonaro deve ser desesperado por conta disso e o PT também. Porque esse ovo que eu estou falando que é um ovo de serpente, na verdade está virando uma sucuri. Ele vai engolir tanto o Bolsonaro, que é a pessoa que o está chocando, e também vai engolir o Partido dos Trabalhadores. Nossa, me esqueci o nome dele. O Josias, no UOL, ele falou exatamente sobre isso. Esse sonho do PT em destruir o Sérgio Moro está virando, em acabar com a reputação do Sérgio Moro, pode virar um enorme pesadelo no futuro. Isso está, de fato, se configurando, porque Sérgio Moro, cada vez mais que ele apanha, ele sai mais fortalecido. Mas o que você acha? O que você achou da participação dos deputados? Vocês acharam que a participação dos deputados foi aquém do necessário? Eu achei que foi melhor do que a do Senado, mas ainda não achei tão boa quanto foi a participação do Marcelo Freixo e também da Jandira Fegali. Deixa aqui os seus comentários, o que você acha dessa situação. Você acha que a esquerda vai acabar elegendo o Sérgio Moro de fato? Você acha que o Bolsonaro tem que estar preocupado com as eleições de 22? Porque nós temos agora o nascimento de um novo candidato que pode peitar Bolsonaro nas eleições de 22, um novo candidato viável para a direita. Deixe aqui os seus comentários, considere se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, vamos fortalecer a corrente aqui do canal do Professor Leonardo. Eu sempre estou lendo aqui os comentários, não dá para responder todos, mas eu estou sempre lendo aqui os comentários de vocês. Então, lembre-se, compartilhe esse vídeo, vamos fortalecer a corrente do canal do Professor Leonardo. E se for para brigar com alguém, não brigue comigo, brigue com os seus candidatos que fizeram perguntas completamente tontas
para o ministro Sérgio Moro e não conseguiram ter a proeza e a inteligência tanto da Jandira Fegali quanto do Marcelo Freixo.